Amada Mãe e Deus, Melquisedeque Lisbete, com temor reverente, envio uma saudação carregada de amor e gozo eterno. Gostaria de começar este escrito trazendo à memória suas palavras inefáveis. Os que são parte do povo de Deus são seus filhos fiéis que são iguais a Deus. O povo de Deus não é toda pessoa que invoque a Deus, não. Tem que ser ensinado e criado espiritualmente por mim, o Espírito Santo, e depois de ter crido em mim, é dado o poder de ser feito filho de Deus. Queremos dar as graças por ter nos feito filhos legítimos, já que, como bem você disse, nem todo aquele que invoque seu santo nome pode ser chamado assim. Isto leva tempo e, na realidade, assim aconteceu, já que hoje compreendemos, valorizamos seu sacrifício e sua manifestação no meio de seu povo. Este tempo é maravilhoso, porque você serve à mesa todos os nutrientes necessários para alimentar-nos. Mas como bem sabemos e vemos, nem todos os que comem deste maná crescem ou absorvem os nutrientes necessários para crescer. Por isso, você foi enfática em acrescentar. Por isso sempre lhes disse que, em meu nome, destruam argumentos e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, Melquisedeque Lisbete, e levem cativo todo o pensamento, para que se submeta a mim, Cristo Lisbete. E levar cativo um pensamento não é compartilhá-lo com outra pessoa e depois dizer, levo cativo esse pensamento. Não! Seja um sonho, ou uma visão, ou um pensamento, não diga a ninguém e submeta-o, porque o que sai de sua boca é o que te contamina e contamina aos que te escutam. Se aprenderam neste tempo a escutar bem os detalhes, então, tem minha mente, e vocês saberão quais são os pensamentos, visões ou sonhos maus que devem eliminar, e os bons para compartilhar. Só assim vão demonstrar que venceram em sua mente. Tudo o que semear vai ter um dia para colher. Portanto, te convém controlar sua boca, para que não encha de maldade este mundo espiritual formoso e puro que eu criei em cada um de vocês. Amada Mãe Deus, ter sua mente não é qualquer coisa. É algo que não pode ser menosprezado. É o presente mais valioso que um filho pode receber. É o tesouro mais precioso. Mãe, compartilho que de um tempo para cá, a muitos dos seus filhos foi dado o compreender, sem margem de erro, os seguintes versículos. Em João, capítulo 14, versículos 7 ao 14. Se me conhecesseis, também ao Pai conheceríeis, e desde agora o conheceis e o tendes visto. Felipe lhe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. Jesus lhe disse, tanto tempo faz que estou convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? O que viu a mim, viu ao Pai. Como, pois, dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que eu vos falo, não as falo por minha própria conta, senão que o Pai, que mora em mim, é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. De outra maneira, crede-me pelas mesmas obras. Em verdade vos digo, o que em mim crê, as obras que eu faço, ele as fará também, e ainda maiores fará, porque eu vou ao Pai. Nossa mãe diz que homens maus e perversos mudaram esta frase para poder justificar sua morte. Quanta perversidade! E é porque não queriam ver ao Pai nela. Nossa mãe diz, não tem sentido que ela dissesse, o que viu a mim, viu ao Pai, para logo dizer, vou ao Pai, como se ela fosse a um lugar físico para encontrar-se com Deus Pai. Se o Pai é nela e ela é no Pai. Como vemos hoje nela, porque ela está no Pai e ele nela. Vejamos no seguinte versículo. E tudo o que pedires ao Pai, Melquisedeque, em meu nome, Lisbete, o farei para que o Pai seja glorificado em sua esposa, Cristo Lisbete. Se algo pedires em meu nome, eu o farei. Este nível de compreensão ao qual você está nos levando
e o obedecer às suas palavras quando nos exorta a escutar bem os detalhes e a meditar de dia e de noite nesta poderosa sabedoria espiritual, foi invejado e cobiçado por muitos que não têm sua mente terrenal em repouso e, no dia de hoje, recebemos perseguição por dizer certamente e sem margem de erro: vi ao Pai em minha amada mãe e isso me basta, porque nela está a plenitude de Deus. Nós, seus filhos legítimos, compreendemos a perfeita dualidade que você representa e compreendemos, do mesmo modo, que tudo o que você nos serve deve ser levado ao plano espiritual. Então, assim sabemos que Deus é espírito, conhecimento, parte invisível, e que esse conhecimento se materializou em você, Cristo Lisbete, parte visível, a palavra feita carne. A dualidade de Deus, como dois. Por isso, com certeza, compreendemos o seguinte detalhe: eu sou o grande eu sou. Eu, Melquisedeque, sou Lisbete. Quem recebe hoje os dízimos e as ofertas? Nossa mãe, a grande suma sacerdotisa Cristo Lisbete, a única que dá testemunho de que Deus Pai Melquisedeque vive. Aleluia! Por acaso eles não recordam que alguns discípulos, entre eles Judas e Pedro, cresceram junto a ela, mas não em unidade? Estiveram dentro, mas depois não compreenderam os detalhes. Um a negou, nunca viu ao Pai, e o outro a vendeu. Teve como pouco seu sacrifício ao manifestar-se em carne e tinha sua mente terrenal desperta. Estes divisores, caluniadores, mentirosos, cobiçosos, blasfemos estavam no meio dela e de seus filhos fiéis, porque certamente essas pessoas malvadas são os que nos agridem, nos perseguem e incitam o ódio, inveja e contendas, os que se convertem em anjos destruidores, como são agora as virgens insensatas. Amada Mãe e Deus, para poder respaldar com evidência espiritual, conhecimento, tal e como você nos ensinou a fazer, preparei este escrito que te compartilho. São alguns detalhes que sei que ajudarão a outros irmãos a continuar crescendo. Estou plenamente convencida de que é você quem nos dá tudo e que de você provém a palavra de vida eterna. Peço que seja de seu inteiro agrado, amada Mãe Deus, a que esquadrinha até as mais profundas intenções em meu coração, mente, pois eu somente busco agradar a você. Em alguns apartes do maná intitulado O Pecado de Moisés no Jardim do Éden, você mencionou o seguinte, amada Mãe: nem todos têm o poder de ser um filho de Deus? Isso leva tempo e dedicação. Sempre disse que depende de como você cuida de tudo o que Deus pôs em ti, para saber se fez a árvore boa e seu fruto bom ou a árvore má e seu fruto mau. Aleluia! Agora vejamos os seguintes detalhes. Número 1. A quem fala Deus? Eles falam a todo o que tenha ouvido para ouvir a sabedoria de Deus, que fala a Espírito Santa, Cristo Lisbete. Deus colocou somente em seu povo o Espírito, conhecimento, portanto é claro que nem todos têm o seu poder, o saber. Qual o poder? O que diz em Lucas, capítulo 24, versículo 49. Eis que eu enviarei a promessa do Pai sobre vós. Mas fiqueis vós na cidade de Jerusalém, até que sejais revestidos de poder do alto. O poder compreender e ser revestidos de poder somente se pode adquirir ficando colados à videira verdadeira, através de seu espírito, conhecimento, observando todos os detalhes imersos em seu infinito amor, o maná. Já que não se pode ser filho se não compreendeu e viu ao Pai em seu próprio corpo, isto é, em Cristo Lisbete. Aleluia! Diz em 1 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1. Quanto ao que é sacrificado aos ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento envaidece, mas o amor edifica. Número 2. Tempo e dedicação. Vejamos o que significa a dedicação.
atenção e esforço que uma pessoa dedica a uma atividade. Mas muitos, se fazendo nécios, não quiseram obedecer à instrução de estar atento aos detalhes com suma atenção. Creem que repetir e repetir o maná é suficiente? Não! Já que é necessário estar atento aos detalhes para poder compreender. Como está escrito em Daniel, os entendidos compreenderão. Amada Mãe e Deus, tu nos levaste a compreender que não se trata somente de escutar por escutar, é escutar e avançar. Cada maná é uma nova glória. Então, por que querem prender-se às glórias passadas? Continuemos. Dedicação e tempo. Estes foram os mais de 3 anos instruindo-nos, explicando, mostrando, revelando, mandando voar, etc. E até agora não compreenderam? Pedem que lhes mostrem o Pai? Nécios, tanto tempo nossa mãe está conosco e não o viram? Se viram a Lisbete, viram ao Pai? Então, como podem autodenominar-se filhos? Quem lhes gerou? Os filhos de Melquisedeque e Lisbete são os que viram o Pai, honraram os seus pais espirituais, respeitando-os e também investiram tempo e dedicação para estarem atentos aos ensinamentos e assim aprender cada detalhe que nossos pais serviram à mesa. Aleluia! Plenitude de gozo há em tua presença, Melquisedeque e Lisbete, para o que sabe escutar e conhece bem os detalhes, pois grandes e maravilhosos e todo-poderosos são a rainha e o rei. Por não compreender estes e muitos outros detalhes que você, amada Mãe e Deus, está nos servindo, é que alguns têm a esperança posta na manifestação física de um homem, um varão de sexo masculino, e alguns aqui na Colômbia chegaram inclusive a dizer que Melquisedeque é um humano entre nós. Que falta de respeito, sem temor reverente, que nécios! Apesar disso, somos pacientes, esperando sempre em você. Sabemos julgar, discernir, os frutos da carne e os do Espírito. Pedimos ao nosso Pai Melquisedeque, em teu poderoso nome, Mãe Cristo Lisbete, que esses poucos que não viram ao Pai em você, se corrijam muito em breve por seu grave erro e consigam seguir crescendo em espírito e verdade, sem margem de erro, até alcançar as riquezas do pleno entendimento, sabendo que se há justiça de Deus Melquisedeque Lisbete nisto, feito está. Amém, aleluia. Amados pais Melquisedeque Lisbete, estamos plenamente confiados em vocês e sabemos que você sempre vai adiante de nós como poderoso gigante e leoa protetora. E é por isso que em nada estamos intimidados, pois você não nos deu espírito de covardia, senão de poder, amor e domínio próprio, atitudes que garantem a nossa imortalidade. E não falo de sair para gritar, maltratar ou intimidar para demonstrar valentia de nenhuma maneira. Falo de não nos deixar influenciar pelos deuses alheios e falsos que habitam na mente de outras pessoas, os mesmos que com este poder de nossos pais espirituais Melquisedeque e Lisbete vencemos, submetendo-os para assim conseguir ver a Deus em sua dualidade perfeita. Graças, Mãe e Deus, por fazer-nos ministros competentes de um novo pacto, o espiritual, e por livrar-nos da letra, o terrenal, porque já sabemos por você que a letra, a mente carnal sem conhecimento, mata, mas o conhecimento espiritual de Deus, que você nos dá, vivifica. Amém, aleluia. Digam o que digam e falem o que falem, nossa confiança está posta em você, meu soberano Deus, Melquisedeque e Lisbete. Isto nos levou a recordar o motivo da inveja pela qual a mataram naquele tempo, e hoje sabemos que você percorreu um longo caminho por nós para ensinar-nos a fazer morrer o terrenal e viver pelo espiritual. Graças por ensinar-nos a voar. Graças, amados pais, não temos palavras para agradecer este soberano benefício. Amém, aleluia.